Passados aí os 3 primeiros meses de futebol aqui no nosso estado, os representantes pernambucanos na disputa aí das competições, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, também a Copa do Brasil, a gente faz um levantamento de qual equipe aparece melhor, né, em meio a esses torneios, né, qual aqui conseguiu aproveitar esses 3 primeiros meses que apresentam várias instabilidades em relação a desempenho de equipe, formação tática, desenvolvimento de atletas, tanto os profissionais como os jogadores da base. A gente vai levar em conta isso aí, analisando 5 dos principais clubes pernambucanos que estão em atividade e continuarão em atividade na sequência aí do ano, no segundo semestre, que é o caso aí do Trio de Ferro da capital e também as 2 principais equipes do interior, o Salgueiro e a equipe do Central. Então vamos analisar aqui essas 5 equipes, quem tomou as decisões mais corretas nesses 3 primeiros meses, né, de campeonatos que até então eles servem como preparação para o Campeonato Brasileiro. Claro que alguns eles contêm um poder aquisitivo, né, bem mais interessante para que essas equipes elas busquem o resultado, né, com mais força, com mais veemência, mas a gente percebe que as equipes ainda estão em processo de formação e chegarão consequentemente a um ápice técnico e físico provavelmente aí na metade desta temporada. Observar que a equipe, pelo menos na minha visão neste momento, das 5 que conseguiram aí disputar as principais competições nesse início de ano, que mais aproveitou, que mais soube lidar com a pressão e mesmo assim com um orçamento curto em relação a algumas, soube, né, aproveitar os momentos e estar ainda disputando competições importantes, é a equipe do Santa Cruz. Santa Cruz que começou bem a temporada nas mãos do técnico Leston Júnior, inclusive dando continuidade ao seu treinador, né? E nesse período de treinamentos do Leston, observando, né, teve uma pré-temporada longa, diferentemente de outros, no caso diferentemente do Sport, né, porque Central, Salgueiro, Náutico, Santa Cruz tiveram essa pré-temporada um pouco mais recheada. A gente observa que o Santa hoje ainda se encontra no campeonato da Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Campeonato Pernambucano, a equipe do Santa acabou se despedindo para o Afogados, mas a gente percebe que as competições mais rentáveis ainda são palpáveis pelo Santa Cruz para a sequência desses próximos dias, próximas semanas, onde o Santa tem 2 compromissos pela Copa do Brasil, vai decidir logo sua vida antes mesmo da metade deste mês, e aí a sua vida também na Copa do Nordeste, onde a decisão acontece nesse próximo fim de semana. Então tem aí dinheiro girando, né? Quando a gente fala em Copa do Brasil e Copa do Nordeste, são cotas muito atrativas para que esses clubes eles possam se doar ao máximo a esse tipo de competição. Então, na minha visão, o Santa Cruz foi que, diante das circunstâncias, né, diante do contexto, é a equipe que aproveitou melhor, né, esse quesito de competições. Em relação à base, Santa Cruz ainda utilizando alguns garotos, dando rodagem aos poucos a esses moleques que surgem das categorias de base do clube e que inclusive tiveram resultados expressivos, né, com a conquista ficar entre os 4 melhores da Copa do Nordeste da categoria, chegaram à final do Campeonato Pernambucano. Então, aos poucos, esses nomes que surgiram aí nas fases finais desses campeonatos das categorias de base, ele aos poucos vão ganhando oportunidades na mão do técnico Leston Júnior. Então a gente observa que o Santa soube aproveitar em competições. Claro, é evidente que a gente observa a queda de rendimento, a equipe já não vem desempenhando aquele papel de antes. Isso é normal, as oscilações do início do ano elas fazem com que as equipes em certos momentos estejam por cima, outra hora por baixo, mas assim, manter o equilíbrio e a competitividade. Eu acho que é o grande objetivo de Leston Júnior nesse momento em relação à equipe coral. Sobre o Náutico que a gente observa a manutenção do técnico Márcio Goiano, devido aos maus resultados do início da temporada, mesmo com um tempo longo, né, de preparação visando as competições desse primeiro trimestre, a gente percebe que o Náutico foi eliminado da Copa do Brasil, ainda busca o bi do Campeonato Pernambucano e ainda segue na Copa do Nordeste, inclusive chegando às quartas de final de forma inédita. Mas observando isso aí, o papel da diretoria foi importante, porque em outros casos, na maioria dos casos, né, casos comuns aqui no futebol brasileiro, enxergamos que os maus resultados logo nos 6, 7, 8 primeiros jogos da temporada ocasionam em demissões precoces de treinadores que até então estavam buscando um pouco mais de tempo para trabalhar
e até então, devido aos resultados, né, por um encaixe, uma falta de encaixe nas equipes, acabaram não conseguindo. Então a dita diretoria nesse caso acertou, confiou no trabalho do técnico e não à toa hoje o Náutico está aí com seus 16 jogos de invencibilidade. Confiou no trabalho, deu um pouco mais de crédito, mesmo em meio aos resultados ruins que não comprometeram o andamento do Náutico nessa sequência aí de campeonatos, né, onde apenas a eliminação na Copa do Brasil, claro, a mais rentável, a gente observa isso aí, mas a Copa do Nordeste e a Copa e o Campeonato Pernambucano, as competições que para o Náutico são mais palpáveis, né, a gente percebe que o Náutico possui algumas chances nesse tipo de competição, mesmo que a Copa do Brasil seja a que paga melhor, mas nesse caso da Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano, enxergamos que o Náutico chega aí com duas competições, né, tem calendário para jogar, assim, roda bem os seus garotos da base, né, outro ponto interessante, né, e assim, para mim o fundamental do Náutico nesses 3 primeiros meses foi a manutenção do trabalho do técnico Márcio Goiano. Sobre o Sport, que a gente observa é que em meio à falta de calendário, o Sport objetivou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Sport teve aí a infelicidade de não avançar à segunda fase, ainda naquela montagem de elenco e os jogadores ainda pegando o ritmo, principalmente na parte física e no encaixe da equipe que ainda não tinha chegado, né? A questão do treinador, ela foi importante também, porque o Milton Cruz foi importante para a montagem da equipe, mas na questão de formar uma equipe competitiva ele acabou não conseguindo, né? E isso ficou evidente nos principais jogos que o Sport teve naquele tempo, onde enfrentou a Tombense e em seguida acabou enfrentando Santa Cruz, 2 derrotas que ocasionaram a demissão do antigo treinador. Agora com o Guto Ferreira, enxergamos que o Sport aos poucos vai evoluindo, né? Não é uma evolução vertiginosa, né, que passa de uma partida para outra e a gente enxerga que o Sport cresce 30, 40, 50%, mas é uma evolução gradativa, onde o Sport aos poucos vai adquirindo uma forma de atuar nas mãos de um novo técnico que conhece alguns desses atletas pelo qual ele está trabalhando. A base ainda não é utilizada da mesma maneira como tricolores e alvirrubros, mas o elenco principal, a gente percebe que as contratações aos poucos vão sendo feitas visando a Série B, que é a principal competição do Leão neste tempo. Seria interessante o Sport ter o advento da Copa do Brasil. Não aconteceu, não adianta lamentar, até porque o Sport agora teria partidas, né, a mais a serem realizadas desde a segunda fase, caso tivesse avançado para a equipe da Tombense, mas agora valorizar os fins de semana que acontecem aí os jogos do Campeonato Pernambucano, né, a partir deste final de semana e quem sabe até com a possível classificação à final, caso não aconteça apenas um jogo no terceiro lugar, mas se acontece aí o Sport tem aí mais 2 fins de semana até a estreia na Série B, entre os dias 26 e 27 contra a equipe do Oeste. Então é um calendário folgado, o Sport para muitos, até mesmo por conta dessa logística que foi muito benéfica para o Leão, é considerado como um dos favoritos ao título pernambucano, mas ainda é muito cedo, né, para colocar aí em xeque todo esse trabalho do Guto Ferreira, mesmo que numa competição que não seja tão atrativa tecnicamente. Mas é uma pressão que o Sport tem pelo investimento, que já foi maior nos últimos anos, mas que agora ele se aproxima, né, das equipes que estão aí na Série C do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a gente ainda enxerga uma disparidade que já foi maior, mas hoje ainda continua, né, com um pouco mais de investimento, um pouco de jogadores mais conhecidos por parte do Sport Clube do Recife. Há essa pressão por ser a única competição e não à toa, né, que o Sport agora de treinador novo vai tentar esse título estadual. É o que tem no calendário rubro-negro. Sobre as equipes interioranas, Salgueiro e Central, Salgueiro que dentro de casa acabou perdendo sua invencibilidade no último fim de semana, não à toa enfrentou uma equipe da primeira divisão, com muitas dificuldades a equipe do Salgueiro, né, já vinha segurando essa invencibilidade, segurando empates, jogos longe de casa tem sido um tormento para o técnico Sérgio China, principalmente no sistema defensivo, mas do meio para frente a gente enxerga uma cara no Salgueiro. Isso dá até mesmo um estofo para a equipe e quem sabe até na Série D desempenhar um papel diferente. Eu acredito que o Salgueiro na Série D pode ser uma equipe bem mais competitiva. E na Copa do Nordeste foi até onde deu. Eu enxerguei que a quinta colocação
ficou de bom tamanho para um Salgueiro que deixou de pontuar nas últimas rodadas. E isso aconteceria uma hora ou outra, mesmo em meio a um grupo tão embolado e equipes que até então não estavam desempenhando um bom papel. O Vitória acabou ficando com a quarta vaga devido aos maus resultados do Carcará nas últimas rodadas. Agora segue o Campeonato Pernambucano, é uma das principais competições que o Salgueiro almeja nesse início de ano. Não tem um ranking disponível para chegar à Copa do Nordeste ou o Campeonato Pernambucano e para a disputa da Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil ou nada. Então tem que objetivar o Campeonato Estadual, tem esse confronto contra a equipe do Sport e vai tentar chegar mais uma vez a uma decisão de Campeonato Pernambucano, assim como aconteceu em 2015 e 2017. Então o Salgueiro tá aí, tá na luta, tá na busca por mais uma final e quem sabe até um título inédito, algo que ele já vem aí buscando, né, galgando há muito tempo, para ver se consegue, né, e tem aí totais condições com futebol, colocando aí a bola no chão, corrigindo os erros. A gente sabe que é um curto período nesse momento, mas corrigindo alguns erros para quem sabe ter um pouco mais de competitividade nessa reta final, né, nesse sprint final antes da estreia na quarta divisão. Mesmo recado serve para o Central, que para mim tomou uma decisão errônea após o jogo contra a equipe do Sport no Lacerdão, a demissão do técnico Estevão Soares. A gente sabia que na Copa do Brasil o caminho era complicado, enfrentou o Ceará numa primeira fase, mesmo assim foi um adversário aguerrido, né? Alguns dos atletas já anunciaram que podem não permanecer no Central para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, por conta de propostas, outros rumos nas carreiras desses atletas, mas a gente percebe que uma base vai ser mantida. E a base seria interessante ter no comando o Estevão Soares, que é um cara experiente, um treinador que para uma quarta divisão seria importante, né, para essa caminhada do Central, que mesmo realizando boas campanhas no início do ano, quando chega na Série D ou sempre bate na fase de grupos ou no primeiro mata-mata que vê pela frente. Então é um tabu a ser quebrado pela Patativa. Vamos aguardar. Foi um time competitivo, né, até onde deu, né? Início do campeonato, liderando boa parte, depois acabou nem decidindo em casa, né, ficando na quinta colocação. Uma oscilação normal, como acontece com outras as equipes. Infelizmente não teve a mesma paciência de que até o mesmo o Náutico, como citado anteriormente, de manter um treinador, de manter a filosofia de trabalho, e por conta de algumas derrotas ocasionou a demissão do Estevão Soares, errônea na minha parte, mas vejo que o Central agora vai ter que se adaptar a esse novo treinador que vem assumir a equipe para a disputa da quarta divisão, que é um dos principais, se não o principal campeonato que o Central tem neste restante de ano, já que o Campeonato Pernambucano já foi embora, assim como a Copa do Brasil. Então é isso. Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!